Nós estamos aqui com Paulo Petroni, diretor-geral da Serve Brasil. Paulo participou nesse instante de um evento do programa Cidade Responsável em São Bernardo do Campo. E nós vamos falar com ele agora sobre o tema consumo responsável. Paulo, como é que você vê essa questão da criminalização da venda de bebidas alcoólicas para menores de idade? Perfeito, Adalberto. Acho que é uma excelente pergunta, porque as nossas experiências na gestão dos primeiros projetos de Cidade Responsável, elas indicaram que a disponibilidade da bebida alcoólica para o menor talvez é um dos pontos mais complexos da gente evoluir dentro da trajetória desse projeto. Então, quando essa lei que criminaliza a venda, o serviço, o oferecimento da bebida alcoólica para menor se torna uma realidade, sem sombra de dúvidas, a gente tem um elemento muito forte para poder estar intensificando as ações para diminuir a disponibilidade de bebidas para os menores. Você sabe que aqui no Brasil, diferente de outros países, a nossa cultura repudia, o consumidor reage de uma maneira muito negativa ao dono de ponto de venda, ao garçom, que pede a identidade quando ele tem uma desconfiança se a pessoa é menor ou não. Coisa que é absolutamente normal em outros países. Com a criminalização, a gente tem argumentos muito fortes para vencer essa barreira que existia dentro do projeto. Você abordou na sua intervenção durante o evento, Paulo, um tema relacionando cidadania e desenvolvimento do país. Como é que esses dois temas, na tua visão, estão relacionados e qual é o compromisso que as indústrias, a empresa, a iniciativa privada devem cumprir em relação ao desenvolvimento do país e à cidadania? A participação da sociedade, a participação das indústrias, a participação dos mais diferentes segmentos econômicos não governamentais na resolução dos problemas sociais, ela necessariamente precisa ser mais intensa. Não adianta mais, nesse patamar que a gente está, ficar apontando o dedo, procurando o culpado e jogando a culpa no governo, cobrando apenas a resolução da mais diferente gama de problema que nós temos na nossa sociedade. Nós temos que aprender em conjunto, sociedade, governo e indústria, a debater, a resolver esses problemas para poder, como eu dei o exemplo aqui, dar um salto mesmo na evolução do nosso PIB per capita, que ele acaba expressando uma série de outras coisas. E o caminho passa por essa ação conjunta da sociedade com o governo para identificar, debater e resolver os mais diferentes problemas que a gente tem na sociedade e que são gargalos do nosso desenvolvimento. Então essa experiência, essa governança que o projeto se propõe a executar, ele é uma experiência positiva nessa direção. Mas isso também é uma mudança de cultura da própria indústria, porque significa fazer investimento financeiro, significa, em muitos casos, cortar na própria carne em relação no caso da indústria cervejeira, por exemplo, em relação ao consumo. Poderia, teoricamente, ganhar mais fazendo a venda indiscriminada. Então, você acha que já existe maturidade na indústria, nesse momento, para assumir essas responsabilidades? Veja, esse é um tema que nós, nos últimos 3 anos, na qual a Serve Brasil foi criada, nós temos debatido muito com os altos escalões das empresas associadas. E eu te digo, é um consenso entre os presidentes das grandes empresas do setor de que o lucro advindo do consumo nocivo dos nossos produtos não nos interessa. Por uma questão, sim, de responsabilidade social, mas por uma questão econômica. Veja que interessante esse raciocínio. À medida que você tem um menor de 13 anos, menor de 14 anos, iniciando um consumo indevido de álcool, até contra a lei, esse menor, ele tem menos chance de se formar no 2º grau. Ele tem menos chance de se formar numa faculdade. Ele certamente vai ter muito menos chance de ter um padrão de vida mediano na idade adulta. Ele não é um cliente que vai estar consumindo o nosso produto de alto valor agregado. Então, na verdade, o que você está me dizendo é o seguinte: nós estamos fazendo uma grande aposta para o futuro,
Quando a indústria cervejeira diz o seguinte, eu não quero fazer a venda de bebida para menores de idade, ela está, na verdade, pensando na longevidade dos seus próprios negócios também. Na lucratividade e na longevidade do seu próprio negócio. É bom porque essa relação acaba ficando menos hipócrita, né, com a sociedade. A indústria cervejeira quer ter seus resultados, quer ganhar, mas sabe que para isso tem que cuidar do aspecto social. A indústria cervejeira, como qualquer outro segmento da sociedade, vai ter muito mais resultado se a nossa renda per capita for de $30 mil por pessoa. Isso é verdade. E para a gente chegar nisso, nós não vamos, ou colocando de outra forma, nós não vamos evoluir nessa direção se a gente não resolver problemas crônicos da sociedade, dentre outros, desta questão de cidadania que você tem que tratar lá cedo. Da mesma maneira que economicamente de responsabilidade social é ruim para a indústria, nós temos que conscientizar os nossos clientes que para ele também isso é um tiro no pé. Sabe, é uma visão de curto prazo que não traz resultados sustentáveis e duradouros para o futuro.